Fala pessoal, tudo certo? Vamos lembrar um pouquinho como que funciona a nossa IDE, tá? Quais são as ferramentas básicas que a gente tem que, que prestar atenção aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é apertar, colocar um breakpoint aqui. No caso, eu vou colocar o breakpoint na RJump, tá? E vou apertar F5, né, para que ele rode o código até chegar nesse breakpoint. Apertei F5, a primeira vez que eu faço um código, né, ele vai perguntar qual que é o programador que a gente vai usar. A gente vai colocar que é o simulador, beleza? Aperta Ctrl S, ele salva e a gente fecha aqui e aperta F5 de novo, que aí ele vai rodar para a gente. Bom, a gente vai trabalhar, pessoal, em cima dessas ferramentas aqui. Essa primeira a gente pode só analisar, tá? A gente não precisa se preocupar muito com ela. Mas o que ela faz? Ela mostra como que está sendo gravado na nossa memória flash os nossos dados. Então aqui no caso, aquele comando rjump para o início, né, para o setup, ele está salvo dessa forma na minha memória. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que está dando um salto aqui para algum endereço específico, né? O montador já faz todos esses cálculos, mas a gente não precisa se preocupar com isso por enquanto, tá? A gente vai começar a partir desses caras aqui, tá? Aqui são os registradores, a gente pode colocar valores nos registradores, mas a gente pode usar eles diretamente lá no processador. Então eu vou fechar esse cara aqui por enquanto e esse cara aqui também. Importante, pessoal, é a gente analisar as memórias, tá? As memórias, no caso a memória flash, aqui são os códigos que foram gravados, né? Foram gravados apenas esses 4 pares de hexadecimal. E tudo que for FF é comando nope. O que é nope? Nope é quando ele salta para a linha de baixo. A instrução nope, ele simplesmente faz o program counter receber mais um, né? Ou seja, pular para a linha de baixo. Aqui, pessoal, a gente pode analisar todas as memórias, tá? Os registradores, por exemplo, as memórias de entrada e saída. A gente pode analisar a RAM interna, a EPROM, certo? Então aqui a gente vai utilizar mais quando a gente estiver analisando as memórias. Esse daqui é importante, pessoal, o status do processador. Quando a gente abrir esse cara, a primeira coisa que a gente vai fazer é alterar a frequência do processador. Por quê? Porque ele vem com 1000 aqui, 1000 MHz, né? Aliás, 1 MHz de frequência. E o ATmega 328P, que é o que a gente vai trabalhar, trabalha em 16 MHz por padrão. Tá? Claro que a gente pode alterar isso lá no controlador, mas o jeito que a gente vai usar, a gente vai utilizar em 16 MHz. Beleza? E aqui, pessoal, vão ter informações importantes, como qual posição o Program Counter está agora, né? Qual posição que o ponteiro de pilha está agora, no caso ele está no final da nossa RAM, né? Qual posição que os ponteiros, os registradores que são usados como ponteiro estão agora. O status de todas as flags, né? Aqui eu posso ativar na mão se eu quiser também. Posso ativar via comando, via software. Contador de ciclos, né? Vai falar para a gente quantos ciclos já foram. Por exemplo, se eu apertar aqui F11, ele vai aumentando o número de ciclos, né? Que quer dizer que ele está processando aí vários comandos. O tempo de processamento baseado no número de ciclos e na frequência de processamento. E aqui o valor dos registradores, tá? Vamos fazer só uma demonstração aqui. Vamos colocar um comando básico, LDI, vamos colocar no R16, aquele nosso padrão, o valor 20 não, 13, 14. Aí, feito isso, vou apertar um F5, aliás, vou apertar um F11, tá? Para a gente ir de passinho em passinho. Tô vendo aqui, né, no meu R16 não tem nada. Quando eu aperto F11, ele vai carregar o valor aqui, beleza? Toda vez que eu apertar F11, ele vai para a linha de baixo. No caso, ele está vindo aqui para o loop, tá? Porque tem um salto incondicional. E, para finalizar, pessoal, aqui no I/O, a gente vai ter todas as ferramentas de entrada e saída nossa, tá? Então, aqui a gente pode analisar se a gente configurou direito, uma entrada e saída, né? Um pino, no caso, nessas portas, né? A gente configura os pinos, a comunicação serial,
A gente pode até ver os status dos registradores aqui, mas a gente vai ver lá pela outra janelinha, que é mais simples. Conversor analógico digital. Sempre que a gente for utilizar uma ferramenta, né, que vai ser depois dessa revisão que a gente está fazendo, a gente vai ter que analisar esses caras aqui. Beleza? Pessoal, em relação à tela, a IDE, é basicamente isso. Se alguém tiver alguma dúvida, nos encontramos aí segundas e quartas, das 9h30 até as 11h45. Valeu, pessoal.